O nosso entrevistado de hoje se tornou um dos cientistas de maior renome no mundo, com uma pesquisa ampla, mas que se dedicou largamente a estudar e pesquisar a possibilidade de vida em outros planetas que não a Terra. Combinando seus conhecimentos de astrofísica com um pensamento filosófico e espiritual igualmente profundos, ele se tornou um escritor celebrado e bem fora de qualquer caixa. Ele está no Brasil justamente para lançar o seu novo livro, O Despertar do Universo Consciente, pela editora Record, no qual propõe um pacto da humanidade para salvar a Terra do colapso. O seu manifesto é por uma visão biocêntrica, que reconheça, portanto, a centralidade da vida e a Terra como o planeta que até aqui é o único no qual sabemos que ela é capaz de prosperar. Vamos então embarcar nessa viagem rumo a um futuro possível para uma vida na Terra com o astrofísico e professor Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser nasceu em 19 de março de 1959, no Rio de Janeiro. É formado em Física pela PUC-Rio, com mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado no King's College de Londres. Desde 1991, é professor e pesquisador no Dartmouth College, nos Estados Unidos. Em 2019, foi o primeiro latino-americano a ganhar o prêmio Templeton, tido informalmente como o Nobel da Espiritualidade. Acaba de lançar seu 12º livro, O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade. Para entrevistar o Marcelo Gleiser, nós convidamos Giovana Girardi, chefe de reportagem da cobertura socioambiental da agência pública, Salvador Nogueira, jornalista de ciência e colunista da Folha de São Paulo, Denis Russo Burgerman, ex-diretor de redação da Super Interessante e ex-editor-chefe do Greg News, Ricardo Ogando, astrofísico no Observatório Nacional, e Marcelo Yamashita, professor do Instituto de Física Teórica da Unesp e diretor do Instituto Questão de Ciência. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Luciano Veronese. Boa noite, Marcelo. Obrigada por voltar ao Roda Viva tantos anos depois com um livro novo que está aqui comigo. Recomendo a todo mundo, está chegando às livrarias esta semana. E eu queria começar te perguntando sobre ele, porque esse é o primeiro livro no qual você propõe textualmente um manifesto. O manifesto pressupõe aí algumas coisas que você está dizendo que não servem mais, que precisam ser mudadas. Esse manifesto contém uma série de críticas, inclusive ao pensamento científico consagrado, algumas teorias científicas muito caras à sua área, inclusive. Em resumo, para a gente esmiuçar ao longo do programa, qual é o manifesto que você propõe para salvar o planeta e para o futuro da humanidade? Boa pergunta, né? Quer dizer, tem um livro inteiro, né, que conta essa história. Depois, eu devo dizer, super grato de estar de volta aqui. Eu acho que eu apareci no Roda Viva em 1997 pela primeira vez, quando lancei meu primeiro livro, Dança do Universo. Então, tem um tempão, toda uma carreira, né? Verdade. Que passou desde aquele momento e estamos de volta aqui. E um olhar bem diferente, eu acho, porque naquele primeiro livro eu conto um pouco a história do universo, né? De como a humanidade entendeu ou tenta entender o que é o universo, né? E aqui eu tento contar uma outra história, a história de quem somos nós nesse universo, e contar essa história de uma forma muito diferente da forma que ela é contada em geral, não só pela comunidade científica, mas nas escolas também, né? E a urgência dessa nova narrativa de quem nós somos, vamos dizer assim, vem da encruzilhada em que o nosso projeto de civilização se encontra. Chegou um momento, não sei se é porque eu estou ficando mais velho, que eu comecei a falar assim, será que o caminho que a gente tem para o futuro da humanidade é só de destruição ambiental e a si mesmo, né, a nós mesmos? Ou será que existe um outro jeito de contar essa história, né? E esse aqui é o meu esforço nesse livro. E no manifesto, eu confesso que eu reli o manifesto comunista do Marx e Engels, porque eu queria entender, ok, como é que se escreve o manifesto? Né? Tem toda uma técnica para isso. E você então tem que, como você mencionou muito bem, Vera, você tem que começar a construir um argumento de por que esse momento de transformação é necessário no mundo, primeira parte. E a segunda parte, e o que você vai fazer então, o que você propõe fazer então,
para que essa transformação seja efetuada. E aí é isso que você faz ao longo do livro. A gente não vai dar spoiler aqui, mas vai trazer aos poucos essa discussão. Denis, por favor. Prazer estar aqui, Marcelo. Prazer estar aqui no programa. Prazer ler seu livro. A gente se acostumou nos últimos anos a ouvir defesas da ciência, né? Você faz uma condenação bastante incisiva da ciência, né? Você critica bastante duramente a contribuição da ciência a esse projeto de sociedade que a gente implementou, né? Aliás, você faz uma tipificação criminal, né? Você acusa a ciência de assassinato, né? Assassinou o espírito que alenta a natureza, são suas palavras no livro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. No que a ciência errou e o que tinha que mudar na ciência? Pois é, a gente tem uma narrativa da ciência heróica, né, vamos dizer assim, né, de que nós, seres humanos, somos aqueles que conseguimos desvendar os grandes segredos da natureza e, portanto, melhorar a qualidade de vida da humanidade. Essa é a missão, em princípio, da ciência, aquela que a gente realmente... né? E isso daí, em parte, é verdade, não tem a menor dúvida, né? Mas quando a gente fala de ciência, em geral, a gente pensa em quem? A gente pensa no Newton, a gente pensa no Galileu, a gente pensa no Einstein, a gente pensa... menos, agora todo mundo está pensando no Oppenheimer, mas isso é porque é agora, né? Mas antes, a gente pensava só nesses visionários que criaram realmente mudanças de paradigma, né? De como a gente vê o universo, sem a menor dúvida. Mas tem um outro lado da ciência, que é o lado que é cooptado pelo capital, entendeu? A ciência sempre serviu o poder, né? Começando com Arquimedes, na Grécia Antiga, ele ajudou o rei de Siracusa a defender Siracusa contra os navios romanos, criando catapultas e espelhos e não sei o quê. Então, não existe só esse lado heróico da ciência, existe um outro lado também, que é um lado muito importante, que é o lado que, dos últimos 300 anos, 400 anos, transformou o mundo de uma maneira muito incrível, que deu muito certo até o momento que não dá mais, que é o desenvolvimento de toda a máquina industrial, de toda a tecnologia. E então a crítica não é a ciência em si, isso é muito importante da gente deixar isso muito claro. Eu passei a minha vida inteira fazendo ciência, então não é esse o ponto, é como a ciência é usada pelo poder e até que ponto o cientista perde o controle das suas próprias ideias quando existe esse pacto, vamos dizer assim, um pacto com o diabo, entendeu? Que é entre a ciência e o poder. E o Oppenheimer, esse filme aí que ganhou 7 Oscars agora, é um exemplo perfeito desse problema, né? Que os caras brilhantes, geniais, fizeram um projeto porque tinham um medo de que se os nazistas desenvolvessem a bomba atômica ia ser muito pior, então a gente tem que usar as melhores mentes, no caso da Europa na época, para criar essa nova arma antes dos nazistas. Faz sentido, mas na hora de decidir quem vai usar ou não essa bomba, depois que os nazistas já tinham saído da guerra, então aquele argumento principal já tinha acabado. Mas os americanos usaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Os cientistas não tinham nenhum poder nessa decisão. Então, quando a gente fala de ciência, a gente não pode ter uma mentalidade inocente do que ela é. E é por isso que eu trago essa conversa nesse e em outros livros também. Giovana. Olá, obrigada, gente, pelo convite. Olá, Marcelo, um prazer estar aqui com você. Muitas das coisas que você aponta nessa crítica que você faz à ciência, e principalmente na relação que a gente tem com o planeta, a gente já escuta há alguns anos, por exemplo, da voz de ambientalistas ou da voz de lideranças indígenas, até uma das que você cita no livro, né, que é o Ailton Krenak, ou até de figuras religiosas, como o Papa Francisco, por exemplo, essa ideia de nossa casa comum, ou não existe planeta B, só existe esse planeta. Por que você acha que foi importante trazer um cientista de hard science, da física, fazendo também esses comentários que, assim, a gente já escuta? Por que é diferente por que fica diferente quando essa interlocução vem de um cientista? Então, o que eu tento fazer dentro das minhas possibilidades, é uma grande síntese do pensamento humano, né? Então, eu trago o elemento religioso e espiritual no livro, o elemento filosófico, o elemento político, e ficava faltando o elemento científico, né? De como que a gente pode usar a ciência moderna para apoiar a causa de sustentabilidade
e de mudança de mindset, de como a gente lidar com o mundo, né? Porque a narrativa que eu critico no livro, científica, é o que a gente chama de copernicanismo. Que, coitado, não tem nada a ver com o pobre do Copérnico, né? Então, o primeiro capítulo do livro, eu acho que chama Copérnico morreu, longa vida ao copernicanismo, né? Porque o Copérnico sugeriu, eu vou contar isso um pouquinho em detalhe, porque eu acho fundamental para a gente se situar legal aqui no É a base do seu livro, né? Porque é fundamental isso, né? Que ele falou o seguinte, que a Terra é só um planeta. Antes dele, por exemplo, se a gente perguntasse para o Pedro Álvares Cabral, ei, em que planeta que você mora, em que universo que você mora, ele ia falar, pois, a Terra no centro de tudo, sem se mexer, tudo girando em torno da gente, esse universo cebola, vamos dizer assim, medieval, né? E nós éramos o centro matemático do universo, o centro físico do universo, porque tudo caía aqui na Terra, e o centro teológico do universo. Então era um tripé, né, de centralidade. Aí o Copérnico propõe, sem prova, de que não, peraí, a Terra é só um planeta feito Marte, Júpiter, etc. A gente perde essa centralidade, né? E a Revolução Copernicana que se segue a isso, que não foi feita por ele, mas foi feita pelo Galileu, pelo Newton, pelo Descartes, né, para essas pessoas, o grande Kepler também, ela então, ela prova essa ideia do Copérnico, realmente isso é verdade, né? A Terra então deixa de ser central e ao mesmo tempo, teologicamente, isso é uma história muito longa, mas eu vou super resumir, quando o monoteísmo toma posse, vamos dizer assim, do mundo ocidental, né? Uma das coisas fundamentais que você lê na Bíblia direto é que Deus criou o mundo para servir a humanidade. Não, você faz aí, esse é seu domínio, né? Os animais, você dá os nomes, você faz o que você quiser. Então, o que antes, no início da nossa civilização, antes da civilização agrária, com os caçadores-coletores, a terra era sagrada, ela era venerada, ela era protegida, ela era espiritualizada, ela era cheia de deuses e não existia uma separação entre o espírito e a matéria, vamos dizer assim. Quando vem o monoteísmo, os deuses vão para o céu, viram um conceito abstrato, a terra deixa de ser sacralizada e ela é literalmente dessacralizada e objetificada por causa disso. A ciência amplifica essa visão, no sentido que o planeta Terra é só um planeta. E, aliás, pessoal, quanto mais a gente aprende sobre o universo, menos importantes nós ficamos, né? Porque a Terra saiu do centro, mas era o Sol. Aí, peraí, não é mais o Sol, porque o Sol é só uma estrela e existem 200 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Mas aí tem a nossa galáxia. E, literalmente, 100 anos atrás, centenário da descoberta do Edwin Hubble, astrônomo americano, que dizia que não, a galáxia não é a Via Láctea única, existem bilhões de outras. Então, quanto mais a gente vai aprendendo sobre a história do universo, menos central, menos importante o planeta. E aí a extrapolação que eu critico direto no livro, porque é uma extrapolação que vem num pensamento astronômico dissociado de um pensamento sobre a vida, que é a ideia de que é a ideia da indução dos grandes números, né? Você fala, tem tanto mundo aí, as leis da física e as leis da química são as mesmas no universo inteiro, portanto, a vida deve ser abundante no universo inteiro. Isso em física, algumas pessoas usam, tem um nome, isso chama princípio da mediocridade, que me faz chorar de noite, né? De achar que esse nosso planeta é medíocre. Isso daí é uma violência, entendeu? Então, é contra essa narrativa da desimportância, da mediocridade do nosso planeta e da vida nele, que eu faço essa crítica à ciência. Não a ciência, obviamente, não a ciência que a gente está estudando para descobrir o universo, mas como ela está sendo interpretada, né, e como a gente precisa mudar essa história para poder ter um futuro, vamos chamar dizer assim. o cientista para essa crítica, então, Ricardo. Exatamente. Obrigado pelo convite, Vera. É um prazer e uma honra enorme estar aqui hoje, né? Você falou da Dança do Universo, que você lançou em 97. Eu estava entrando em astronomia na FRJ nesse ano, então certamente uma referência. Quando foi anunciado que ia participar, um monte de estudante, colega, amigo, falando, parabéns, tudo. Então, realmente você é uma grande referência. E eu queria pegar algumas coisas que foram faladas aqui, né? Você falou que você sentiu um chamado, né, chegando para fazer esse manifesto. Você falou sobre a ciência ser cooptada.
E eu lembrei de um caso, né, quando você faz divulgação científica e conversa com o grande público, sempre tem uma coisa de arrepiar o cabelo. Né? Então, falou que, por exemplo, o asteroide, né, a gente busca asteroide para proteger a Terra, evitar o impacto, né, que acabou com os dinossauros, era uma invenção da astronomia para ganhar dinheiro. Né? Tem essa velha história. E achei curiosíssimo esse assunto, né? A gente está falando aqui de futuro da humanidade, mas sempre que a gente fala de asteroide, vem o fatalismo, né? Quando acontece alguma coisa, vem asteroide. E hoje em dia, na verdade, já se fala que a humanidade é o próprio asteroide, né? Então, como é que a gente consegue se livrar deste asteroide que já está aqui, né? Evitando, e buscar o futuro da humanidade? Então, o que não falta é cenário distópico. Né? Você pega aí os intelectuais públicos do mundo inteiro, inclusive o Harari, que é um cara que tem uma voz gigantesca, né? E você tem vontade de chorar, né? Porque é tudo, o fim do mundo está chegando, se não formos nós, é a inteligência artificial que nós estamos desenvolvendo. Então, eu meio que cansei dessa história, entendeu? Eu falei, mas será que só dá para pensar dessa forma? Será que nós estamos assim tão horríveis? Ou será que existe dentro da gente a possibilidade de uma mudança que não vem só da cabeça e da apropriação da ciência para ganhar mais dinheiro pelas grandes empresas, mas que vem também do coração, da nossa ligação evolutiva de 300 mil anos de Homo sapiens na Terra, em que não existia civilização, não existia em tecnologia agrária, existiam bandos de pessoas completamente integrados com o mundo natural. Aí tudo bem. A gente desenvolveu essa civilização agrária que tem grandes vantagens, né? Porque, obviamente, a gente pode dar mais comida para muito mais gente, porque a gente pode, isso é muito importante também, a gente pode começar a controlar a natureza. Essa ideia do controle, né? De que quando a gente desenvolve tecnologias, a gente está controlando várias partes da natureza e aí a gente começou a se sentir meio que donos desse pedaço aqui, né? Bom, esse planeta é nosso, a gente faz dele o que a gente consegue destruir montanhas, cavar túneis, né? Fazer canais, plantar, destruir florestas. Então, a gente faz o que a gente quer desse lugar com a tecnologia. Então, não é que a culpa é da ciência, vamos dizer assim, mas de como a ciência é usada por uma humanidade que tem valores morais completamente dissociados da importância desse nosso planeta. E isso é que precisa mudar, né? Então, é daí que veio o chamado, como você falou, entendeu? Eu falei, cara, não dá para continuar com essa história, a gente tem que ter uma outra história. Então, o que eu tento fazer no livro é recontar a história de quem nós somos de uma forma que enalteça tanto o planeta quanto a vida nesse planeta e que coloca a nossa posição enquanto espécie capaz de contar histórias, de criar memórias, de ter uma narrativa que, você sabe disso muito bem, que conta a evolução do universo. Olha que coisa incrível que a gente fez, né? Então, botar essa bola para cima, que é a história da nossa ciência que a gente faz, né? E como que ela pode ser importante para ajudar nessa mudança de paradigma que a gente precisa ter nesse momento. Então, é por aí. Salvador. Boa noite, Marcelo. Prazer estar aqui com você. E, olha, fiquei muito intrigado pelas ideias desse livro. Algumas me dão um pouco de aflição, eu espero que a gente possa falar um pouco sobre elas na noite de hoje. A começar por esse paradoxo que eu percebo que é assim, a gente atribuir uma culpa à ciência ou uma responsabilidade pelas nossas agruras, quando, na verdade, a minha percepção é que ao longo dos últimos séculos foi a ciência que permitiu a nós mesmos percebermos o impacto que nós causamos no planeta. E a gente vive uma circunstância hoje muito especial de civilização, em que a gente se revolta com coisas muito ruins e tendem a surgir coisas muito piores quando a gente produz essas revoltas. E eu tenho a sensação de que um ataque à ciência, ainda que transversal, ainda que cheio de ressalvas, pode levar a um caminho mais perigoso do que aquele que a gente já está trilhando. Eu me pergunto, foi uma preocupação para você
tratar a ciência com esse olhar crítico, que eu acho que é importante, mas num momento tão delicado em que a gente vê movimentos anti-ciência crescendo, pessoas questionando resultados científicos, crises sanitárias, de saúde, de todo tipo, ambientais, por conta do descrédito à ciência. Afinal de contas, a ciência tem nos alertado sobre as mudanças climáticas, tem nos alertado sobre a devastação do meio ambiente, tem nos alertado sobre o perigo de pandemias e ainda assim parece que boa parte da sociedade, movida por um sentimento anticientífico, não está disposta a fazer as mudanças e adotar as ações que são necessárias. Te causou uma preocupação isso? Com certeza, e não é essa ciência, né, que eu estou criticando. Isso é muito importante da gente entender também. O que eu estou criticando não é, vamos dizer assim, o desenvolvimento da ciência, das tecnologias que, como você falou muito bem, que seria da gente se não tivesse vacina ou se não tivesse penicilina, né? Então, não é esse o ponto. O ponto é uma narrativa da ciência que diminui a importância do planeta, que nem se preocupa com a importância desse planeta, entendeu? Isso sim que me tira o sono de noite. Então não é que a gente fala, a ciência que ela fez monstros, né? Quem faz a ciência é um corpo de conhecimento criado pelo ser humano. Então vamos fazer uma separação de águas fundamental aqui, né? A ciência é um corpo de conhecimento criado por nós, né? O uso da ciência serve a propósitos muito diferentes. O mais nobre deles, como você muito bem mencionou, é salvar vidas e melhorar a qualidade de vida do ser humano, né? E criar uma narrativa de compreensão de que mundo é esse em que a gente vive. Tudo isso, obviamente, é fundamental, né? Mas a gente não pode esquecer, né, que a gente está vivendo um momento em que a história que a ciência conta de que nós somos tão pequenos e tão insignificantes no universo, é só essa que eu estou falando. Não é a ciência, entendeu? É essa interpretação copernicana do nosso planeta e da existência da vida nele. Esse é o foco da minha crítica. Então, eu não sei se eu me expressei bem no livro, né? Quando eu falo, ela assassinou a alma da natureza, o que eu quis dizer com isso, né? Que foi o que você mencionou, né, Denis? Eu não quis dizer que a ciência que é grande... Como é que eu vou falar uma coisa dessa, né? Eu tenho sido a voz da ciência durante décadas. Não é esse o ponto, né? Mas é muito bom que você tenha levantado esse ponto, porque é importante as pessoas... Ficar bem claro isso, né? O que a gente precisa é usar a ciência para mostrar o quão importante esse nosso planeta é. E é essa a crítica que eu faço. Então, quando a gente pensa na narrativa normal da astronomia sobre o planeta Terra e sobre a busca por outros planetas, né, a gente está sempre procurando pelo planeta que é parecido com a Terra, né? A ideia do... Né, a Terra 2.0, né? Aquela coisa assim, né? Será que existe esse mundo ou não existe esse mundo? E quais são os parâmetros dessa busca e como que a gente determina esses parâmetros? É aí que a análise séria dessa crítica científica entra no livro, né? E é essa ciência que me preocupa, não é que a ciência é o bandido aqui, muito pelo contrário, é o uso da ciência. Por isso que eu mencionei para o Denis também a questão do Oppenheimer, né? Porque é o uso de como é feita a ciência que é fundamental. Então, a Big Pharma, né, a farmacologia de grande porte, você consegue fazer insulina por um preço muito mais baixo do que quando você vende a insulina. Então, a insulina ajuda, é a criação da ciência, mas o preço caro da insulina inviabiliza que muitas pessoas que não podem pagar esse preço usem a insulina. Então, a ciência ela é impotente com relação a isso, né? Então, essa é o que eu chamo de a cooptação da ciência, né? Em termos de poderes que não servem o propósito humano, né? E eu quero voltar à ciência que pode servir a esse propósito humano. Então, na verdade, eu estou fazendo, para mim, o que eu chamaria de uma defesa da ciência, e não um ataque à ciência. Marcelo, para a gente fechar a roda. Olá, Marcelo. Boa noite. Prazer estar aqui. E a tese central desse seu novo livro é trazer a ideia de uma ressacralização da natureza, né? Trazer esse respeito sagrado à natureza para que o ser humano volte a preservá-la. Né? Nós somos físicos, nossa ciência é uma ciência empírica que se baseia
em experimentos, em dados experimentais, e a humanidade tem um experimento de pelo menos 2000 anos que mostra que a gente não consegue chegar a um consenso daquilo que é sagrado, né? Então, crucificam-se pessoas, queimam-se mulheres, jogam-se aviões em edifícios, né? Então, a minha pergunta é, como é que você, essa sua tese, essa sua hipótese, você consegue construir um consenso em torno da sacralidade da biosfera? Ótima, porque esse é o ponto, para mim, o ponto central, né? Como contar essa história de novo, né? Que é a história que eu quero contar, vamos dizer assim, sobre a ciência. Então, para isso, você tem que contar a história do nosso planeta, a história da vida no nosso planeta, como ela surgiu, o surgimento da vida em si é um grande mistério, né? E quando você começa a entender a raridade do nosso planeta, apesar de terem tantos mundos na nossa galáxia, o que eu tento construir no livro, eu construo no livro uma argumentação que mostra que a Terra é um planeta diferente, é um mundo muito especial. É uma terra rara, a gente chama isso, tá? E, por causa disso, a gente tem que mudar a maneira como a gente se relaciona com ela. E a palavra sagrado é uma palavra muito contenciosa, vamos dizer assim, né? Porque sagrado para quem, por quê? Então, o que eu falo é que quando a gente olha para o planeta como um todo e a humanidade como a tribo humana nesse planeta, o sagrado aqui é para todo mundo. É um sagrado que não tem nada a ver com uma denominação religiosa particular. É um sagrado que tem a ver com o respeito que a gente precisa resgatar para a Terra, né? Uhum. Então, é uma coisa que transcende denominações religiosas e crenças, etc. É completamente secular, não tem nada de sobrenatural nessa história, mas é uma ideia de você elevar ao nível, além do humano, a importância do nosso planeta, porque nós dependemos dele para sobreviver. Os colegas ainda vão te provocar muito sobre as questões éticas e científicas, mas eu, como a única jornalista de política aqui, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Eu acho que tem um ponto anterior a essa discussão toda científica, que é, apesar dos alertas da ciência e da evidência mais do que consumada de que a vida no planeta corre riscos, os governos e as empresas e os próprios cidadãos não conseguem implementar sequer os acordos já selados para pôr fim aí a algumas emissões, a reduzir a velocidade com que a temperatura na Terra está aumentando, etc. Como que a gente faz isso ser realidade? É uma mudança de mindset individual, como você propõe em grande parte no seu livro, ou tem que criar algum comprometimento mais específico do ponto de vista político para as empresas e para os governos? Eu acho que ambos. Eu acho que não tem que ser uma coisa ou outra, tem que ser as duas coisas. Mas o que a gente vê é que, obviamente, os interesses geopolíticos não se alinham, né? Existem várias razões para isso, que dá um programa diferente, sim, né? Mas existe também, vamos dizer assim, uma dissonância cognitiva das pessoas com relação ao problema, né? O fato de que a maioria das pessoas falam, pô, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho poder de decisão, eu sou só uma pessoa no mundo e o que eu posso fazer para mudar, né? E eu, no meu livro, eu foco muito mais nesse lado, né? No que você, como ser humano, pode fazer para se encaixar melhor nessa visão, vamos dizer assim, que muda a relação da humanidade com o planeta, né? Porque todo mundo tem um papel a cumprir aqui. Eu acredito muito no efeito bola de neve, né? As grandes revoluções, elas não aconteceram porque todo mundo, ao mesmo tempo, concordou com aquela ideia, mas porque a ideia foi se espalhando, foi percolando pela sociedade, né? E para mim isso é muito importante. Então, eu acho que se a gente conseguisse convencer mais e mais pessoas do papel que elas têm enquanto ser humano, enquanto indivíduos, todo mundo tem uma comunidade de ação. Você tem a sua família, você tem as comunidades às quais você pertence, a sua igreja, o seu clube, não interessa, a sua cidade. Existem, vamos dizer assim, quase que uma organização meio de cebola, né? Da capacidade de influência de cada um, as escolas. E se
você começa a implementar certos princípios de como se comportar, que estão mais alinhados com uma sobrevivência sustentável da nossa civilização, a minha ideia é que isso daí pode também viralizar eventualmente, né? Então, não necessariamente essa mudança de paradigma vai vir de cima para baixo, de governos, mas pode vir de baixo para cima também. Giovana tinha pedido, depois está aberta a roda. Eu ia perguntar sobre a questão do sagrado, mas acho que agora eu vou continuar na pergunta da Vera, porque estava aqui na minha lista também. Você fala em 3 princípios básicos, né? Quando você fala desse papel que o indivíduo tem a cumprir. E aí você comenta que você fala que não são sacrifícios, esse papel não requer sacrifícios de uma revolução sangrenta. Mas aí eu só vou citar rapidinho aqui os princípios que você fala, porque o primeiro deles é uma mudança de hábitos. E pensando na humanidade como ela se construiu, assim, me parece que a mudança de hábitos é mais difícil do que uma guerra, às vezes. Porque você está falando em mudar consumo, você está falando em mudar... E impressionar empresas, né? Em cobrar que as empresas ajam, elas modifiquem seus produtos, elas apresentem produtos mais sustentáveis. E aí, e aí são 2 dúvidas aqui. Primeiro, que eu acho que é essa, que uma mudança de hábitos não é fácil. Na verdade, a gente vem falando há muito tempo, tem que reduzir, né, consumo de energia, de carne, etc. E não se consegue, né? A gente está falando de abandonar petróleo. Não parece que existe coisa mais difícil no mundo do que abandonar o petróleo. E isso não cabe só ao indivíduo, né? Se você não tiver um poder regulatório, mesmo nas empresas, né? Alguém que está lá regulando se aquela carne está vindo realmente de uma área que não foi desmatada, ou que você não está emitindo quanto... né? Você diz que emite menos, você tem que ter um poder regulatório ali, nem que seja para fiscalizar ou para multar, né? Então, como que, na verdade, me parece... Eu achei, me soou um pouco ingênuo, assim, achar que as pessoas vão conseguir isso sem vir esse poder regulatório, sem vir de um governo tomando uma decisão como essas. Pois é, né? Porque a gente está sempre acostumado a ter o paizão que diz o que a gente tem que fazer, né? Aquela coisa do controle, né? Do Estado, da religião, etc. E eu acho que aqui, nesse momento, a gente tem que começar a pensar como indivíduos, porque o que o governo faz ou não faz com relação ao planeta vai afetar todo mundo da mesma forma, né? Então, é uma decisão que pode vir de mudanças de políticas e empresariais também, mas que também tem um papel da pessoa, dos pais que estão preocupados com os filhos, do mundo que eles vão deixar para os filhos que eles vão ter. Então, você tem toda a razão no sentido de que essa ideia de você consumir menos energia, consumir menos água, consumir menos carne, são óbvias, são mudanças fundamentais assim, para a gente melhorar a nossa relação com o meio ambiente, né? Porque, infelizmente, nos últimos 100 anos, a gente quadruplicou a população da Terra. Ela foi de 2 bilhões de pessoas, na última pandemia, lá na gripe espanhola, tinham 2 bilhões de pessoas, agora tem 8, em 100 anos. A ciência não vai resolver todos esses problemas, entendeu? Essa ideia do triunfalismo científico, de que a gente sempre vai arrumar um jeito de resolver os problemas que a própria ciência cria. Aliás, só tem 8 bilhões de pessoas por causa da ciência. Só tem 8 bilhões. Pois é, essa é a verdade. então a ideia de que, não, a gente vai sequestrar carbono, né? A gente vai resolver esse tipo de solução tarde demais. Vai ajudar? Sim, vai ajudar. É importante? Claro que é importante. Painéis solares, energia eólica, etc. Mas o que eu quero fazer é uma mobilização que vem de baixo para cima também, né? Porque é muito fácil criticar, né? Dizer, não tem jeito, né? Os governos são corruptos, é tudo uma questão de o capitalismo é que move o mundo, tudo isso é verdade, óbvio, né? Mas o problema é que a crença de que a ciência vai resolver os nossos problemas, que a gente vai sempre conseguir novas tecnologias que vão nos deixar continuar fazendo do jeito que a gente sempre fez. Não está dando certo, né? Obviamente não está dando certo. Então, alguma coisa tem que mudar, né? Então, por exemplo, não é só a questão governamental, mas a questão do poder das empresas, para mim, é absolutamente fundamental. E aí eu acho que a gente está vendo mudanças. Eu estou muito, nos últimos 3 anos, eu tenho começado a me envolver muito com a questão da governança empresarial e falando com vários CEOs, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, sobre o que seria uma liderança alinhada para os valores do século XXI, que não são mais os valores do século XX,
E tem muita gente de muitas empresas, no Brasil e fora do Brasil, pensando que realmente a gente tem que criar ações e relações completamente diferentes entre o papel da minha empresa, que não é mais só a questão de você satisfazer os acionistas, que existe um papel sistêmico muito maior das empresas. Então, esse pensamento que você mencionou é um pensamento canônico, que é antiquado e que não vê o mundo como um sistema em que você tem várias correlações que são mutuamente dependentes. Então, você não consegue resolver um problema sem afetar um outro problema. Tudo isso está ligado. É por isso que a gente fala o desmatamento da Amazônia, o degelo da Antártica, os pontos de não retorno que vão virar esse planeta, dos 9 deles, 6 já foram atingidos, né? Então, a gente ficar esperando que a ONU que os países se organizem para poder diminuir o consumo de energia, que é uma coisa que está acontecendo de uma forma muito mais lenta do que deveria, não está dando certo. A técnica do medo distópico também não está dando certo, de que o mundo vai terminar, aquela coisa. Essas campanhas de medo funcionam a curto prazo, mas não quando o teu problema tem décadas, que é o problema do clima. Então é muito difícil convencer as pessoas a mudarem os hábitos, a menos que você pegue no coração das pessoas. Tem 2 maneiras de mudar a ideologia das pessoas. Uma é no coração e a outra é na carteira, né? Na carteira, obviamente, quando as coisas ficarem mais baratas, as energias alternativas ficarem mais baratas, já estão ficando. E no coração é você contar uma história em que cada um de nós tem um papel de guerreiro nessa revolução, que é salvar o nosso projeto de civilização. Quem tinha pedido, vai, diga, Denis. Posso seguir? Pode. Você está falando do poder do indivíduo, né? E a gente sabe que o poder do indivíduo é desigual nesse mundo, né? E essa desigualdade não está diminuindo, né? Está crescendo de um jeito bem acelerado, né? A concentração de riqueza aumentou, e depois da pandemia, de um jeito muito brutal, né? E tem uma curiosidade, né? Você é astrofísico. As 2 pessoas mais ricas do mundo, o Musk e o Bezos, estão os 2 olhando para o espaço, né? Estão os 2 olhando para cima e pensando em voo espacial e olhando para o espaço como um lugar para pensar o futuro da humanidade. Eu queria saber o que você acha disso. Como um cientista que estuda o espaço, isso é boa notícia ou isso é má notícia? Como que eles estão? O que eles estão vendo no espaço? Se forem só eles, de repente. Se forem eles, né, e ficarem por lá, né? Pode ser. Então, eu vejo isso, tem 2 partes essa pergunta, né? A ideia de explorar o espaço, porque nós, seres humanos, somos exploradores por natureza, né? Então, isso faz parte da história da humanidade. Nós saímos da África e fomos pelo mundo inteiro e agora a gente está querendo se espalhar pelo espaço. Tem esse lado, que é um lado que é romântico, né, e que eu acho que deve ser, vamos dizer, seguido, porque quanto mais a gente aprende sobre os outros mundos, mais a gente está aprendendo sobre nós mesmos, a nossa própria história, enquanto espécie, enquanto planeta. Mas, obviamente, esses sujeitos aí, eles não estão indo para o espaço por causa disso. Eles estão indo para o espaço para ganhar mais poder e mais dinheiro, né? Porque a ideia é você construir bases na Lua para poder minerar asteroides, você fazer turismo no espaço como uma outra fonte de renda, etc., né? Então, esse lado da exploração espacial eu acho péssimo. E mais ainda... No caso do Musk, é também um plano de fuga, né? Diante da iminência da morte da Terra, é que a gente... Eu vou abrir divergência, porque eu acho uma loucura insana isso. Marcelo, eu acho o seguinte, cara. Veja a situação dessas propostas de voo espacial. Eu estava pensando nisso no contexto do teu livro e no contexto da tua ideia de sacralização da Terra e de biocentrismo. Não é uma obrigação moral da humanidade, já que a gente vai enxergar a vida como algo realmente especial e que, aparentemente, até onde a gente sabe, isso eu também quero discutir depois, aparentemente, até onde a gente sabe, só tem aqui, não é nosso dever moral levar a vida a outros lugares? A gente sabe que a Terra é finita também, finita no espaço, finita no tempo. A gente vai deixar morrer aqui ou a gente tem que se espalhar por outros planetas, eventualmente por outros sistemas estelares? E aí não falo só da civilização humana, que é uma coisa difícil de você transportar, mas você pode, por exemplo, criar comunidades bacterianas em Marte com alguma facilidade. Você pode transformar planetas mortos em planetas vivos. Não é um dever nosso, a partir do momento em que a gente aceita a ideia de que o biocentrismo é a nossa linha guia
para pensar as nossas ações para o mundo. E aí, nesse contexto, esse movimento de exploração espacial não é uma coisa bacana, a despeito de que a gente possa discutir os interesses reais desses empresários e das agências espaciais, por mais que eles mesmos argumentem em favor de colonização espacial, de coisas nessa linha do que eu estou te dizendo. Não é um imperativo moral a gente se espalhar pelo universo? Eu acho que de jeito nenhum. Absolutamente não. O imperativo moral que a gente tem agora, nesse momento, é cuidar do nosso planeta. Esse é o imperativo moral, porque a gente está falando de décadas agora. E essa história de colonização de planetas e colocar bactérias... Mas uma coisa exclui a outra. Ele falou que o Elon Musk o investimento que precisa para isso... Sabe por que exclui? Exclui porque você está mudando a conversa para um outro foco. Quando você começa a olhar para fora, você está fazendo o que o colonialismo já fez. Isso daí é a história do colonialismo contada mais uma vez, aquela visão eurocêntrica de você se espalhar para conquistar outros mundos e impor valores nesses outros mundos, que são os valores seus, sem respeitar a importância daquele mundo como ele é. Esse discurso do eurocêntrico me incomoda um pouco, porque a humanidade está fazendo isso desde sempre. Desde que surgiu o primeiro Homo sapiens lá na África, o que ele tem feito é se espalhar. Ninguém reclamou que ele se espalhou pela Ásia, que ele se espalhou pela Europa, que ele atravessou, veio para a América. Essa é bacana. Eu falei das duas explorações, né? Tem a bacana e a não bacana. Essa da gente explorar, sem dúvida. Mas qual foi a diferença de motivação delas? Poder, dinheiro, escravidão, roubar todo o mineral dos outros... Sempre foi busca de mais oportunidades. Não. Calma aí, a história, ninguém vai me salvar dessa, moçada. Como é que é isso? O colonialismo é uma coisa terrível. Para tirar o colonialismo porque significa uma população oprimir outra população. No caso da exploração espacial, nós não estamos falando disso. Ninguém vai oprimir os marcianos. Não, mas o ponto é o seguinte, Salvador, é que a mentalidade de que a gente vai sair daqui para poder viver em outros mundos, porque a gente destruiu esse... Não, mas é aí que está. O Elon Musk, por exemplo, vamos usar o Elon Musk, que é um maluco certificado. Gente, só não pode concentrar muito debate, a roda precisa girar. Um maluco certificado. A gente sabe que ele fala muita bobagem, que ele tem muita ideia maluca, tudo bem, eu subscrevo isso. Mas ele fala assim, e o mandato da SpaceX é tornar a humanidade uma civilização multiplanetária. Não é trocar um planeta por outro, até porque seria de uma estupidez atroz. E assim, você pode falar muitas coisas do Elon Musk, mas ele não é estúpido. Ele entende das coisas. Ele sabe que Marte não é um substituto para a Terra de jeito nenhum, em nenhuma hipótese. Né? Agora, a possibilidade de você levar a vida a outros planetas, se você, como você defende no livro, acha que a vida é uma coisa rara... Vamos deixar ele responder e aí girar a roda. Mas proteger a Terra também, Marcelo. Claro. Acho que as coisas não se excluem. Exatamente. Eu acho que esse aqui é o ponto. Só que, nesse momento, ninguém está pensando na Terra. Está todo mundo pensando lá fora. E esse foco, esses grandes bilionários, antes de sair, eles deviam consertar os problemas que a gente tem aqui. Então, investir esses bilhões e bilhões e bilhões de dólares para ir para um lugar que é terrível para a humanidade, frio, não tem vida, não tem praticamente atmosfera, a gravidade é muito menor. Em vez de cuidar do planeta, que é o nosso planeta, que a gente evoluiu durante 300 mil anos para estar aqui, um planeta que nos fornece a capacidade de poder estar aqui nesse debate, nesse momento, ninguém prestar atenção para ele e prestar atenção para ir para longe, esse, para mim, é um crime contra a humanidade e contra a vida. Marcelo, e depois o Ricardo. Marcelo, eu quero voltar um pouco à minha primeira questão. E esse discurso da espiritualidade é um discurso que você já adota há um bom tempo na sua carreira. Né? E você é o ganhador do prêmio Templeton. O físico Sean Carroll, ele escreveu no seu blog, no blog dele, que um dos objetivos da Fundação Templeton é confundir essa linha que separa a religião e a ciência. Né? Então, a religião, de certa maneira, se beneficia desse discurso, haja vista as tentativas de inclusão, por exemplo, de criacionismo nas escolas. Né? Mas, pelo lado da ciência, me parece deletério esse discurso. Então, eu queria perguntar para você, esse discurso, quando você fala que você não fala de religião, mas você fala de espiritualidade, isso não é um eufemismo que pode aumentar a confusão dessa linha que separa religião e ciência?
Olha, primeiro, o Sean Carroll, que é meu amigo, eu conheço ele há muito tempo, a gente realmente tem um pensamento completamente diferente entre o que é ciência, o que é espiritualidade. Ele é o materialista por definição, o cara bem reducionista, ele tem uma visão muito canônica e é um ótimo cientista, eu conheço ele há décadas, etc., né? Essa acusação que ele faz para a Fundação Templeton é totalmente absurda, porque ela tem várias partes, a Fundação, ela realmente tem vários projetos relacionados com religião, mas os projetos, muitos deles que elas estão fomentando na área de ciência, são projetos totalmente de ponta, que não tem nada a ver com religião. Eu, por exemplo, ganhei uma bolsa deles para estudar teoria da informação e as propriedades da complexidade da vida. Não tinha nada a ver com religião. Então, esse rótulo, né, que as pessoas não gostam do rótulo, é o rótulo. Mas eles fomentam projetos de criacionismo. Claro, mas eles também fomentam projetos da vida tem um cheirinho de também, ponta em ciência, que a National Science Foundation, que o Departamento de Energia, que os institutos da saúde jamais fomentariam, porque são projetos de alto risco, né? Porque as bolsas, em geral, são dadas para projetos de pequeno risco, né? São pequenos passos que a gente dá numa direção ou outra, enquanto que essas bolsas são dadas para projetos que têm um risco muito maior. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com um grupo agora que está tentando entender o desenvolvimento da capacidade cognitiva na vida. Da onde que entra a religião nisso? Marcelo, mas peraí, deixa eu chamar o Ricardo, que ele não perguntou nesse bloco ainda. Tá. Diga, Ricardo. Não, só queria voltar na questão dessa sua iniciativa de engajar as pessoas como indivíduo, né? E teve uma pesquisa em 2019 sobre percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil, em que falou que, enfim, a população confia nos cientistas, né? Acha legal, mas não conseguia lembrar do nome de nenhum cientista. Menos de 10% da população conseguiu lembrar, né? Com poucos notáveis exemplos. O astronauta e hoje senador Marcos Pontes, né, que não é bem um cientista, e você, como cientista das ciências dura viva, você é esse paradigma do cientista lembrado. Mas ainda assim a gente tem um cenário aterrador. Como é que a gente chega em todo mundo? Esse é o grande desafio, né? Eu acho que eu proponho, né, na pontuação ali do manifesto, tem uma questão de reforma curricular, em que você tem que contar essa história para todo mundo. A história que nós conseguimos desenvolver desde o Big Bang, ou quase desde o Big Bang, até hoje em dia, inclusive a história da vida na Terra, é uma história magnífica e que ninguém sabe, ninguém conta. A história de como funciona o planeta Terra, a sabedoria dos ecossistemas que estão todos entrelaçados, ninguém conta. Então, como que você vai desenvolver, não tem nada a ver com o sagrado, como você vai desenvolver uma relação de maravilhamento, de encantamento com o planeta e com o universo, se ninguém escuta essa história, né? Então, nós aqui tem vários divulgadores de ciência que estão contando essa história o tempo todo, né? Você tem um canal de YouTube bem, né, usado. E tem muita gente com canais melhores ainda, mas não é o suficiente, né? Por isso que eu digo que você tem que ter uma mobilização que começa nas famílias, nas escolas, né, nas várias comunidades diferentes, para poder celebrar essa coisa incrível que a gente conseguiu criar, que é saber contar a história do universo e do nosso lugar nele, né? Que, na verdade, é o grande propósito desse livro, né? O lado, vamos dizer assim, mais lírico, que é o lado que evoca uma espiritualidade. O que é espiritualidade, né? Porque quando fala em espírito, o pessoal, é alma, é sobrenatural. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Essa espiritualidade cristã, vamos dizer assim, tem uma, né? Você vai para outras tradições religiosas e você vê a condição de espiritualidade de uma forma completamente diferente. O budismo é uma forma profundamente espiritualizada, e dependendo da escola budista, não tem nenhum espírito. Não é esse o ponto. O ponto é que você tem uma relação visceral, emocional, transcendente com o maravilhamento que é existir nesse mundo. Certo. E essa história ninguém conta. E essa história que eu estou tentando contar, e essa história que eu acho que pode emocionar as pessoas o suficiente para que elas se mobilizem a cuidar do planeta, que permite que a gente conte essa história
entendeu? Para que a gente possa continuar a contar ela. Se a gente vai para outros lugares, tudo bem, entendeu? Mas sem cuidar desse, não dá. Então, esse aqui é o ponto.